Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, bom dia. Segunda-feira, o início de uma nova semana abençoada, cheia de energia, né? Já vamos começar emanando energias boas para que a nossa semana seja próspera, seja abençoada, que os desejos do nosso coração coincidam com os desejos do Senhor. Bom dia, bom dia! Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Nosso 8º dia do desafio dos Provérbios de Salomão. E esse 8º Provérbios, né, esse Provérbios número 8, é muito especial. Não que os outros não tivessem sido, todos são, mas esse é especial demais. Quem já leu vai entender do que eu estou falando. Quem ainda não leu vai descobrir aqui os códigos, né? Os enigmas hoje. Então sejam muito bem-vindos. São 7 horas da manhã, segunda-feira. Espero que vocês tenham passado um domingo abençoado. A live de ontem realmente foi muito emocionante. Foi uma live diferente e especial, né? Totalmente dedicada. Não que as outras não sejam, todas elas são dedicadas a Deus e aos ensinamentos que Ele tem nos trazido através de Salomão e através dos provérbios. Mas ontem realmente foi diferente. Eu me senti ainda mais tocada, ainda mais usada pela presença do Senhor e percebi que muitos de vocês, depois que relataram para mim, que deixaram as mensagens na live que ficou gravada, que muitos de vocês também foram embargados pela mesma emoção. É Deus agindo, né? Deus age através de mim, sendo canal, sendo mensageira, e age em vocês, recebendo também as bênçãos e a presença dele. Olha que coisa mais maravilhosa, né? E que ótimo a gente iniciar essa semana com essa energia, com essa vivacidade. Porque nós somos a soma do todo, né? Tudo que há no mundo está somado em nós. E o capítulo 8 vem dizer exatamente isso. Então eu vou pedir para vocês clicarem nos coraçõezinhos, vou pedir para vocês enviarem essas lives para as pessoas que você gostaria que recebesse essa mensagem, para as pessoas que você acredita que precisa receber essa mensagem, o que é mais importante ainda, porque tem gente que precisa estar aqui, mas não tem a disciplina de estar aqui. Então manda essa live. Ah, Michele, mas eu tô mandando a live para minha irmã, para minha amiga, para o meu pai, desde o primeiro dia e ele não entrou nenhum dia. Tá tudo certo, continua mandando. A hora que for a hora certa dele estar aqui, ele vai estar. Vai chegar um momento que ele vai falar assim, viu? O que a fulana ou fulano tanto me manda isso daqui? Deixa eu ver o que é. E de repente ele venha, ou ela venha, e se encontre junto com a gente, tá? Então continua mandando, continua convidando, manda as lives depois de gravadas. É muito importante que vocês comentem na live depois que eu deixo ela gravada para dar engajamento, para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, que vocês também enviem para as outras pessoas. Acho que hoje a gente podia fazer um pouco diferente, ao invés de vocês só enviarem para as outras pessoas, além de enviarem, marca os arrobas das pessoas na live que fica salva. Porque daí você está comentando ali a pessoa, ela vai ter que ir até lá, olhar o que você marcou ela, e aí vai gerar mais engajamento. E ainda assim, manda lá pro direct dela também. Vamos lá, gente, vamos lá. É o trabalho que eu peço que vocês façam, para que mais gente esteja aqui com a gente. Porque a cada dia a gente aprende uma coisa nova
E a cada dia a gente fica um pouquinho mais sábio com o conhecimento que a gente tira dos ensinamentos de Salomão. E a gente precisa repartir isso. A gente precisa dividir. Tem outras pessoas precisando. Bora lá dividir isso com as pessoas. Então clica no coraçãozinho, clica nos aviãozinhos, vamos mandar para todo mundo para que as pessoas cheguem até aqui. Isso mesmo, trabalho de formiguinha. Cada um fazendo a sua parte, mas sem que a gente precise ser instruído ou mandado, né? A gente viu que a formiga não tem supervisor, não tem diretor, não tem presidente, não tem nada. Ela faz porque precisa ser feito. No capítulo 8, versículo 4, diz assim. Bom, o capítulo 7 falou sobre a advertência daquilo que a gente precisa ter cuidado. Das coisas que nos chegam de forma muito sedutora, nos trazendo uma falsa segurança, mas que no fim nos trarão a nossa morte. Isso pode ser a ganância, o orgulho, o ego, tantas outras coisas, né? Eu exemplifiquei ontem pela ganância, mas pode ser tantas outras coisas que nos seduz, que nos traz uma falsa segurança de que aquele é o caminho certo, quando na verdade não é o caminho que a gente deve percorrer. Então a gente precisa ter atenção em relação a essas coisas, a esses sinais que vão chegando para nós. E agora no capítulo 8, Salomão vem nos mostrar o amor de Deus para nós. Olha que coisa mais linda esse capítulo 8. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. O que ele está dizendo? Que Deus está nos chamando, que Deus está clamando, que a voz dele está pronta para que nós possamos ouvir. Mas aí ele diz assim: vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Então os inexperientes, aqueles que não conseguem ouvir a voz do Senhor, tenham prudência para não se enganarem de ouvir qualquer voz que chega ao ouvido de vocês. Para não se enganarem com qualquer sentimento que possa chegar ao coração de vocês. Porque lembra que eu falei ontem? Da mesma forma que Deus está aqui aberto para nos ajudar, o inimigo é astuto para nos atacar. Então Deus está pronto para nos ouvir, para falar com nós, aliás. Está pronto para nos clamar aquilo que Ele deseja para nós. E o que Deus deseja para nós? Dias de glória, de paz, de amor. Dias de felicidade, de alegria, de conquistas. Mas aí Ele pede que nós, que ainda somos inexperientes em ouvir a sua voz dentro do nosso coração, precisamos ter prudência. Precisamos ter bom senso para discernir o que é verdadeiro do que é falso, o que é divino do que é trevas. Para discernir aquilo que realmente vem de Deus e o que o inimigo tem plantado no meu coração. Então, muitas vezes a gente cai numa cilada, como essa de ontem, do versículo 7, uma cilada que vem nos seduzir, que vem com uma falsa segurança, porque a gente acha que é o caminho que Deus escolheu para nós, quando na verdade Deus está dizendo: tenham prudência e bom senso. A minha voz está pronta para clamar a vocês, mas tenham prudência e bom senso para me ouvir. E aí, às vezes, você pode estar culpando Deus por uma escolha que você fez, quando na verdade nem foi Ele que te direcionou para essa escolha. Mas, Michele, eu tenho orado tanto, eu tenho pedido para Deus um caminho, um discernimento, e daí aquela vontade veio no meu coração. E daí aquela oportunidade me pareceu a melhor. Claro, porque ela te seduziu e te trouxe uma falsa segurança. E aí eu te pergunto, quando
ou em que momento é a voz de Deus falando com você? Quando você está entregue de todo o seu coração. Lembra que nós já vimos que a presença de Deus e a voz de Deus está disponível a todos, mas nem todos sabem acessá-las? Mas que para eu acessar eu preciso ter intimidade. E como que você está buscando a sua intimidade com Deus? Para você acessar aquilo que realmente é seu, por direito, por escolha. Nós temos direito ao que há de melhor no mundo, porque Deus fez para nós. Deus não fez só para Salomão. Salomão foi um filho escolhido por Deus para ser exemplo para nós e nos mostrarmos que nós também temos a capacidade de atingir tudo isso, de termos tudo isso. Então está disponível para mim, para você, para qualquer um que queira acessar. Mas nós temos que pagar um preço. E qual é o preço? É o tempo e a intimidade com Deus. O tempo que eu dedico a Ele. A intimidade que eu permito para que Ele entre no meu coração. Muitas vezes você dá mais intimidade aos seus amigos, ao seu cônjuge, ao seu filho ou aos seus pais do que a Deus. Só que Deus diz que a gente tem que buscar a Ele sobre todas as coisas. A gente tem que amar a Ele sobre todas as coisas. Então, por que os outros estão sendo mais importantes do que a presença de Deus na sua vida? Com Deus, as tribulações são mais fáceis, porque Ele te permite ter sabedoria e entendimento. Sem Ele, é tudo mais difícil, doloroso, penoso. Dura mais tempo quando Ele não está presente. Porque as tribulações que aparecem na nossa vida, as dificuldades que a gente enfrenta, são para moldar o nosso caráter. E para que nós possamos evoluir. Como que você vai evoluir se você não aprender? E muitas vezes você precisa aprender na dor. Muitas vezes você precisa aprender na tribulação. E às vezes é na tribulação que você fica murmurando, que você fica lamentando. E aquilo vira um ciclo e vai se repetindo. Porque você não sai daquilo. Porque você não cria tempo e intimidade o suficiente para permitir que Deus haja na sua vida. E Salomão vem nos dizer que Deus está pronto para clamar, mas que nós temos que ter prudência e bom senso para saber ouvir. Não nos permitir seduzirmos por falsas esperanças, por falsas seguranças, por aquilo que não vem de Deus. Que pode ser inúmeras coisas. Eu não sei a dificuldade que você enfrenta. Então aquilo que de repente aparece, né, como um mamão com mel, é algo falso, não é verdadeiro, não vem do Senhor. Tá vindo para te seduzir, para te enganar, porque o inimigo é astuto. E o direcionamento e a busca pela sabedoria você só encontra quando você dedica tempo e intimidade buscando a Deus. Quando eu falo isso, gente, não é porque eu vou rezar 1/3 por dia, é o meu tempo com Deus, para quem é católico, né? Ou então eu vou fazer alguma prece para quem é evangélico por dia, por 20 minutos. Não é isso. Tem oração de 2 minutos que vale mais do que tempos e tempos, com palavras que só sai da boca. A intimidade com Deus tem que sair do coração. Tem que ser uma escolha consciente de me colocar na presença dele, mas tem que sair do coração. Se não sair do coração, não adianta.
Temos que ter bom senso de entender isso. Então, às vezes, você está pedindo e o seu pedido não é atendido, o seu milagre não vem, porque você está pedindo errado. Às vezes você quer água, mas você está pedindo chá. E tá vindo chá para sua vida e você não está entendendo. E você fala, não, a minha sede é de água, eu quero água. Tem que ser específico, tem que criar tempo e intimidade. No versículo 10 diz assim: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Tá aqui o segredo do rei Salomão. Por que ele foi o homem mais próspero, mais rico? Porque ele pediu sabedoria. Nada se compara à sabedoria. Ele está dizendo que não é ouro, que não é prata, que não é rubi, que não é a saúde, que não é a inteligência, que não é o discernimento, que tampouco é uma vida sem tribulações. Ele está dizendo que o pedido, o melhor pedido, é a sabedoria, porque não tem nada que se compara a ela. Nada. Nada é mais valioso do que pedir a Deus que tenhamos sabedoria. Mas tenha o entendimento que a cada vez que você pedir a Deus sabedoria, o que Ele vai te dar? Problemas para resolver. Michele, eu não quero mais problemas, eu tenho um monte de problemas. Você tem um monte de problemas porque você não está tendo sabedoria de como resolvê-los. A hora que você olhar para os seus problemas como algo que não é mais seu, como algo que é de Deus, Ele vai te dar um entendimento de como resolvê-los. Michele, mas eu tenho dívidas. Michele, mas eu estou doente. Sim. Deus está falando através de Salomão que qualquer coisa que a gente pedir não será tão valioso quanto a sabedoria. Então, se você quer ter saúde, você precisa trabalhar o seu corpo. Atividade física, alimentação, mente sã. Importantíssimo a gente trabalhar a nossa mente. Os pensamentos governam os nossos passos. Nós vimos isso no 3º ou no 4º dia. Os nossos pensamentos governam os nossos passos. São os nossos pensamentos que vão nos direcionar o caminho que a gente tem que percorrer. Então cuida com o que você está pensando. Tenha intimidade e tempo com Deus o suficiente para Ele trazer a resposta das tribulações que você está passando. Todos nós passamos dificuldade por um único motivo: para a evolução, para que nossa geração seja melhor do que a geração passada e para que nós tenhamos o entendimento e a sabedoria de instruirmos a geração futura para que eles sejam melhores do que nós. Esse é o processo de evolução aqui na Terra. Por enquanto nós somos carne aqui na Terra, mas nós seremos espírito pela eternidade. E é o nosso espírito que precisa evoluir. Quando eu tenho um espírito evoluído, eu tenho entendimento das obrigações que eu preciso cumprir, sem que ninguém tenha que mandar. Como a formiguinha. Salomão falou das formiguinhas. Elas não precisam ser mandadas, elas têm a consciência do que precisam fazer. Então essa também é a nossa obrigação, termos a consciência daquilo que precisamos fazer, da direção que precisamos buscar. Sabendo que a sabedoria é algo mais precioso do que qualquer outra coisa. No versículo 17 diz assim: amo os que me amam, e quem me procura me encontra.
nós temos o livre-arbítrio, certo? Isso quer dizer que Deus deu para mim, deu para você, o poder de nós escolhermos o que ou quem nós queremos na nossa vida. Isso inclui Ele. E isso é tão verdadeiro e tão profundo, o que Salomão está nos dizendo aqui em Provérbios, que depois, 1000 anos depois, quando Jesus veio à Terra, ele também disse isso. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu ceiarei com ele. E aí Deus vem dizer para Salomão, eu clamo, eu levanto a minha voz para vocês me ouvirem, mas precisa abrir os ouvidos. Jesus bate a porta, mas se eu não abrir, ele não entra. E qual é a porta que eu tenho que abrir para Jesus entrar? O meu coração. Qual é a porta que eu preciso abrir para que Deus entre? O meu ouvido. Entende? Que aquilo que Salomão está nos dizendo há mais de 3.000 anos atrás, Jesus veio e confirmou? Porque a palavra de Deus não faz curva, é reta e verdadeira, é honesta, é íntegra e é sólida. Não nos seduz com falsas expectativas, com falsas seguranças. Não. Ela permanece. Há mais de 3.000 anos, ela permanece. O segredo está aqui na Bíblia. E muitas vezes a gente não tem o discernimento de entender esses enigmas, esses códigos que estão aqui. Por isso eu me propus a fazer isso com vocês. Por isso nós estaremos aqui durante esses 31 dias. E hoje ainda é o 8º dia. E eu tenho certeza que muita coisa já mudou aí dentro de você. Muitas fichas já devem ter caído aí dentro de você. Pelo menos as minhas caem o tempo todo. Caem enquanto eu estou estudando, caem enquanto eu venho aqui fazer as lives, falar com vocês. As fichas vão caindo. E aí eu só agradeço e falo, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor confirma o tempo todo que é o Senhor quem nos dirige, que é o Senhor quem nos governa. Mas que só faz isso quando eu escolho que o Senhor esteja comigo. Você consegue sentir o poder que tem a sua escolha? A sua escolha em Deus é mais poderosa que a prata, que o ouro, mais valioso que o rubi. E por que Salomão coloca aqui em Provérbios o valor financeiro da coisa? Porque já naquela época havia essa troca, onde quem tinha mais, né, recursos, mais prataria, mais ouro, mais especiarias, eram mais ricos. E aí Salomão vem nos mostrar que Deus diz assim, viu? Nem o mais rico dos ricos será tão rico quanto você, se me tiver em seu coração. Você consegue entender que toda a chave da riqueza, prosperidade, abundância, saúde, felicidade, está tudo ligado ao tempo e à intimidade que eu dou para Deus na minha vida? Se Salomão não tivesse dedicado tempo para Deus, ele não teria atingido tudo que ele atingiu. Ele não teria sido quem ele foi e hoje nós não estaríamos aqui falando dele. Aí, você tá lá fazendo uma oração de qualquer jeito e acha que está atingindo o coração de Deus. E ele vem te dizer que não, eu não quero de qualquer jeito, eu quero o seu tempo, eu quero a sua intimidade. Eu quero que você permita que eu entre no seu coração, que eu passe pelos seus ouvidos, penetre a sua mente e permaneça no seu coração. É isso que eu desejo. Deus vem falar que a gente precisa dedicar tempo a Ele.
Da mesma forma que a gente dedica tempo escovando os dentes, tomando banho, almoçando, jantando, coisas corriqueiras e necessárias do dia a dia, nós precisamos dedicar tempo para Ele. E com o tempo a gente cria intimidade. Você não fica íntimo de uma pessoa no primeiro dia que você a conhece. Você fica íntimo com o tempo. Porque você cria essa intimidade. Vou confirmar tudo isso que eu estou falando, ó, aqui no versículo 18. Comigo, diz o Senhor através de Salomão, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. É a justiça do homem que ele está falando aqui? A justiça divina. Sabe aquela coisa de quando alguém foi injusto para você e você fala a justiça divina não tarda? Se a sua justiça divina ainda não chegou, então, opa, você não está de fato com Deus aí do seu lado. Está faltando tempo e intimidade para você dedicar a Ele. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem: ah, Michele, eu não aguento mais, porque Deus não me ouve. E aí eu pergunto, mas você tem parado para ouvir a Deus? Para permitir que Ele de fato fale com você? Com intimidade, com o tempo? Ah, sim, eu faço minhas orações. Ah, sim, eu vou na igreja. Oi? Não é algo superficial. Não é algo de que você vai lá e pronto e fiz. Tem que ter intimidade, tem que ter a ligação, tem que ter o tempo, tem que permitir esse tempo. Vocês estão conseguindo me entender? Calma aí, gente, que meu carregador... Preciso pedir meu carregador que tá acabando minha bateria, não sei porquê. Mandei uma mensaginha. Então, tá faltando tempo, tá faltando intimidade, mas se nós tivermos tudo isso, Deus nos afirma. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. E Deus é tão maravilhoso que olha o que ele fala no versículo 22. O Senhor me criou. E aí ele discorre aqui, ó, como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio. Espera só um minutinho, vamos resolver isso já. Obrigada, amor. Aí. Desde o princípio, antes de existir a terra, nasci quando ainda não haviam abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia, quem que é ele? Deus, ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. O Senhor te formou antes mesmo dele formar tudo que existe na terra. Ele te conhece antes mesmo de você ter vindo para a terra. Por quê? Porque nós somos espírito. E quem precisa evoluir é o nosso espírito. E Deus nos diz que Ele já te conhece. Mas quando nós estamos numa experiência terrena, nós precisamos nos abrir para conhecermos Ele de todo o nosso coração. Porque Ele te conhece desde antes de formar o mundo. Antes de fazer os abismos, antes de fazer a terra, antes de criar a água,
ou o ar, você já estava lá. Deus já tinha te feito e conhecido você. E por isso Ele permitiu que você viesse para evoluir, para transcender. Forte isso, né? Forte você saber que quando você está pedindo, quando você está orando, Deus te conhece pelo nome. Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os pensamentos que estão na sua mente. Ele sabe exatamente do que você precisa, mas Ele só te dará se você o buscar. Se você não buscar, Ele não vai te dar. E eu fico imaginando Deus, que é um Pai tão bondoso, tão amoroso, tão maravilhoso, vendo seus filhos aqui na terra baterem cabeça por não buscarem a Ele. Pessoas que não dão valor àquilo que realmente é eterno e precisam ser valorizados. Deus mostrou pra gente que nem a prata, nem o ouro, nem os rubis tem tanto valor quanto aquilo que Ele tem para nos dar. Quanto a sua sabedoria, quanto a sua presença, quanto a intimidade que nós precisamos criar com Ele, quanto ao tempo que nós precisamos dedicar a Ele. Então eu leio assim esses versículos e eu fico imaginando Salomão lá no seu reino, acordando e já dedicando uma parte da sua manhã para ter intimidade com Deus. Daí eu penso, é isso que eu também preciso fazer. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então tudo que Ele criou, tudo que existe na terra, nos pertence, é nosso. E por que nós não estamos acessando isso? Por que você não está acessando aquilo que você deseja? Porque está faltando a intimidade. Está faltando o tempo. Michele, você está querendo dizer que a vida que eu tenho é ou benefício meu ou culpa minha? Sim. Ou é benefício seu ou é culpa sua. Nem dos seus pais, nem dos avós, nem dos irmãos, nem da sua mulher, nem do seu marido, nem dos seus filhos. É culpa sua. Culpa sua que não busca a intimidade com Deus. Não tem o entendimento daquilo que Ele preparou para você, daquilo que você é herdeiro. Sabe por que Deus fez você antes de criar tudo? Para que Ele pudesse te dar, para que você pudesse desfrutar. Se você não está desfrutando, porque está faltando a ligação entre você e Ele. Porque você está carregando demais coisas que você não precisa carregar. Dores, traumas, que você não precisa carregar. As nossas emoções nos adoecem. E nos adoece física e espiritualmente. Tem coisas que ficam tão enraizadas, que é tanta mágoa que você carrega, porque você não perdoa o que os outros fizeram, ou porque você não perdoa as suas próprias escolhas, que a reclamação é algo tão cotidiana que você não consegue desfrutar do que há de melhor, daquilo que Deus preparou de melhor para você. E é tão maravilhoso o que Ele preparou de melhor para você que vale mais do que a prata, mais do que o ouro, muito mais do que os rubis. E você está aí pedindo migalhas para Deus? Olha o seu valor. Olha a grandeza que você tem perante Deus. Olha a grandeza que você tem perante tudo que existe no mundo. Deus criou você primeiro, antes de criar qualquer outra coisa. Você acha que o céu é grande? Que os mares são poderosos? Porque você ainda não percebeu o seu valor, a sua grandeza,
o seu poder. Você é maior do que isso tudo. E o que eu estou falando está aqui escrito. Isso não é nenhuma frase motivacional, isso não é nada para fazer com que você comece a sua semana mais motivado, mais feliz. Não. Isso está comprovado, isso está na Bíblia. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá, você estava lá. Quando Deus fez os céus, a grandeza, a imensidão dos céus, não se compara para Deus o tamanho que eu tenho quando estou junto com Ele. E aqui, o código que tem aqui nessa frase é exatamente isso, que Deus vem nos mostrar que nós somos tão grandes quanto esses abismos, quanto essas montanhas, quanto o céu. Mas o código aqui é você estar ao lado dele. Você estar junto com ele, caminhando passo a passo, junto com ele. Senão, falsas promessas irão te seduzir, você terá medo dos terrores da noite. Mas quando nós estamos e voltamos à nossa essência, que a nossa essência é lá, junto com Deus, antes de tudo que foi criado, quando nós voltamos para a nossa essência, nós conhecemos a nossa grandeza. E aí, por que Deus fala em tantos versículos aqui para Salomão ter humildade? Porque ele sabe o tamanho daquilo que ele está entregando para o Salomão. Ele sabe que é grande demais. E quando Salomão se dá conta da imensidão do que ele tem recebido, ele fala para ele mesmo: eu preciso ser mais humilde, eu preciso ter mais humildade. Por isso que lá no capítulo 1 ele fala que ele tratava tanto os reis quanto os plebeus da mesma forma, com humildade. Porque ele sabia que todos faziam parte do todo. Essa foi uma das primeiras frases que eu falei hoje. Nós somos a soma do todo. E a gente só reconhece a nossa grandeza quando estamos intimamente ligados com Deus. Aí você sabe que você pode ter tudo aquilo que você deseja alcançar. Riqueza, honra, prosperidade, justiça duradoura. Mas eu preciso ter humildade, eu preciso buscar o discernimento, eu preciso buscar o entendimento da direção que eu tenho que seguir. Senão, não vai adiantar. Deus pode nos dar tudo isso, mas nós precisamos pagar o preço para ter tudo isso. Intimidade, tempo, humildade. De reconhecer que do jeito que eu tenho esse poder, você também tem. Então eu não posso me achar mais do que você. Entendeu? Eu fui feita antes de tudo no mundo. Mas você também foi. Então tudo isso que eu tenho direito, você também tem. Então nós somos iguais perante Deus. Não tem distinção. A diferença e a distinção está na entrega, no tempo que eu dedico a Ele. Ali está a nossa diferença. Não é na prata, no ouro, no rubi que você carrega, ou que eu carrego. É na intimidade e no tempo que eu dedico a Deus e que você dedica. Às vezes você pode ficar 5 minutos orando com Deus e sentir a presença dele tão perfeita e tão maravilhosa. E às vezes você pode ficar 2 horas e não conseguir isso. Mas aí você precisa repetir, tem que ter a constância, tem que ter a disciplina. No dia seguinte você vem de novo e fala: Senhor,
Eu não estou conseguindo a conexão. Como é que eu faço para me conectar contigo, Senhor? Eu quero me conectar de todo o meu coração. E se Deus sentir que é de todo o coração, Ele vai quebrar esse gelo, Ele vai abrir essa porta. E Ele vai entrar aí dentro. Na sua mente, no seu coração, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Mas para Ele entrar, você precisa permitir. Por quê? Porque o Senhor me criou. Versículo 22. O Senhor me criou. Sabe o que isso também significa? Que Ele te conhece. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece também as suas forças. Ele conhece os seus defeitos, mas Ele também conhece as suas qualidades. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te moldou. Então busque a Ele de todo o seu coração. Com entendimento, com sabedoria e principalmente com desejo, com vontade de que Ele permaneça e que Ele esteja aí. Versículo 33. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Simples assim. Ouve o que Deus está falando e serão sábios. Não a desprezem. Não a desprezem. Sabe que eu fico imaginando aquelas pessoas que hoje estão vivendo em condições precárias, nas ruas, por exemplo, e eu fico imaginando, né? Eu acho que Deus deve olhar para elas e falar: meu filho, minha filha, eu preparei um mundo tão abundante para vocês, um mundo tão maravilhoso para vocês, porque vocês escolheram estar aí. Porque vocês se deixaram levar por falsas promessas, porque vocês se permitiram ser seduzidos por aquilo que não era do meu reino. Mas ainda assim Deus olha com amor para essas pessoas. Só que elas precisam evoluir assim como nós. Buscando o entendimento, buscando a intimidade, buscando a presença. Hoje está parecendo uma pregação, né? Mas é. O título desse versículo é o chamado da sabedoria. O valor da sabedoria. O que significa ter sabedoria? Significa intimidade e tempo com Deus. Significa que Ele nos conhece. Significa que Ele te criou antes de ter criado tudo que existe no mundo. E significa que a gente não pode desprezar a sabedoria. Significa que a sabedoria está acessível, mas se eu der as costas a ela, ela não vai chegar até mim. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Porque Deus ama aqueles que o amam. E quem procura Deus o encontrará. Se você não está encontrando Deus, você não está procurando. Ou está buscando Ele em lugares errados, em coisas erradas, em pessoas erradas. Lembra que eu falei sempre a importância de termos um mentor, alguém para nos direcionar? E eu agradeço porque vocês estão me permitindo ser a mentora de vocês nesses dias. E eu venho aqui também ajudá-los emocionalmente. Porque eu trabalho com as emoções, é essa a facilidade que eu tenho. E Deus nos traz que se a gente criar intimidade com Ele, nós teremos tudo, absolutamente tudo de bom que existe no mundo. Porque a sabedoria que Ele nos dá é mais valioso que o ouro, a prata e o rubi.
Para a gente finalizar, eu vou ler o versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento, que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. No dia 6, nós falamos sobre as 7 coisas que Deus odeia. E entre elas estão o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Mas ele diz que a sabedoria mora na prudência, mora no bom senso. O que é ter prudência? Ter cuidado. O que é ter bom senso? Saber discernir e entender o que é bom, o que é ruim, o que fazer, o que não fazer. São conhecimentos que a gente adquire com o tempo, com a maturidade. E é esse tempo e essa maturidade com Deus que nós precisamos. Então anota aí a frase de hoje. É parte do versículo 22. O Senhor me criou. O Senhor me criou. Antes de tudo no mundo, quando Ele estabeleceu os céus, lá estava eu. O Senhor me criou. O Senhor te criou. Para você que está chegando agora, para você que ainda não assistiu nenhuma das nossas lives, mas que de alguma forma foi chamado pelo Senhor para estar junto aqui com a gente nesse desafio de 31 dias dos Provérbios de Salomão, todos os dias eu vou passar ou uma frase ou uma palavra para você meditar nela, para você buscar o conhecimento durante o dia a respeito dela. E no final dos 31 dias eu vou estou preparando já uma surpresa bem bacana para aqueles que estão junto com a gente. Então faça parte do nosso grupo do WhatsApp, nós já estamos em mais de 100 pessoas no grupo do WhatsApp. Gratidão a todos vocês que têm confiado em mim, que têm confiado nesse projeto. Peço também que vocês coloquem em oração esse projeto, para que chegue a mais pessoas, para que seja divulgado, e a mim também, né? Me coloquem em suas orações para que eu tenha cada vez mais sabedoria e discernimento para trazer a palavra da forma como Deus quer mostrar para você. Ele poderia ter levantado muitas outras pessoas, mas por algum motivo Deus levantou a mim nessa causa, e eu estou aqui. Então eu peço para vocês também que orem por mim, por esse projeto. Se você ainda não assistiu nenhuma das outras lives e tiver tempo de assistir, faça. Se você não tiver tempo, não tem problema, vem com a gente a partir de agora. E chame mais pessoas para vir a partir de agora. Nada está perdido. O importante é que se tome a consciência e que busque a intimidade com Deus para atingir todos os benefícios que estão na terra e que são promessas dele para nós. Gratidão por mais um dia, que seja um início de semana abençoado, próspero, ungido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E não esquece da frase, né? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. E Senhor, escute os meus desejos, mas se os meus desejos, as minhas vontades forem diferentes das suas, então que a sua vontade prevaleça em minha vida. Trabalhe a sua mente para que você esteja cada vez mais fortalecidos. Porque da nossa mente sairão os nossos passos. A sua mente é o seu guia. Permita que Deus entre na sua mente, no seu coração, para que Ele possa de fato te guiar. Porque você nasceu antes mesmo da terra ter sido formada. Lá estava o seu espírito, aguardando o momento de viver essa experiência terrena. E nós estamos aqui, por algum motivo, juntos, nesse projeto tão lindo e abençoado que Deus tem entregado para mim e para você. Que Deus te abençoe, que seja um momento maravilhoso na sua vida essa semana, que hoje seja o início de um novo dia, de mais tempo e intimidade para você passar com o Senhor. A frase do dia é: o Senhor
me criou. Versículo 22, o Senhor me criou. Eu já coloco lá no grupo, quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, no Stories tem o link, na minha bio também tem o link. Se tiver alguma dificuldade, me chama no direct que eu te incluo lá. Somos mais de 100 pessoas por um bem comum, buscando a sabedoria e o entendimento que vem do Senhor. Gratidão. Gratidão por este momento, gratidão pela sua vida. Que Deus abençoe as suas escolhas, a sua saúde, a sua família, os seus projetos, o seu trabalho, o seu dia e a sua semana. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Até amanhã, 7 horas da manhã. Eu te espero.